Olá, meus amores, estou aqui de volta. Fiquei um tempo sem gravar porque eu estava com aquela gripe maravilhosa que a cada 2 palavras eu tossia. No meu canal do TikTok eu conseguia porque eram 3, 5 minutos, mas vira e mexe eu tinha que fazer uma pausa para tossir e voltar à gravação. Então tava punk. Mas agora que eu já tô zerada praticamente, eu posso fazer leituras mais longas, posso ficar com a cabeça baixa, sem o nariz ficar escorrendo, aquela coisa toda de gripe, né? Que bom. Espero que vocês estejam bem, que vocês estiverem assim, se recuperem rápido, porque tá com todo mundo. Ou já teve, ou tá tendo, ou vai ter essa gripe, infelizmente. Mas a novidade é que nós hoje vamos ver se aquela pessoa que você não está tendo contato está pensando em você. Isso é uma leitura bastante popular entre os tarólogos, né, que você encontra aqui na internet, e eu resolvi oferecer essa leitura para vocês. Vocês vão escolher a leitura de vocês a partir da sua intuição, vão escolher ou a partir das pedras e dos grids ou a partir do baralho que te chamar mais atenção. E antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mônica, aqui do Tarô Ecológico. Eu sou a voz desse canal. Se você está chegando agora, seja extremamente bem-vindo. Se você está voltando, que bom. A sua presença é sempre super apreciada e os seus comentários e as suas curtidas e compartilhamento ajudam o canal a crescer, e isso é, vocês já sabem, o esquema do internet é sempre extremamente bem-vindo, para mim pelo menos, porque assim eu sei que mais pessoas vão poder aproveitar dessa leitura que eu tô aqui fazendo gratuitamente para vocês, é claro, né? Porque eu não estou ganhando nada do YouTube ainda, estamos ainda crescendo, esse canal ainda está crescendo. Então, a troca energética que a gente vai ter é esse simples tocar no botão, né? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo para não perder nenhuma das leituras, que eu faço 2 durante a semana. Se você quiser leituras mais curtinhas, me acompanha lá no canal do TikTok, que lá temos bem curtinhas, de 3 a 10 minutos eu faço aquelas leituras curtas. Eu não estou mais fazendo leituras curtas de shorts aqui no vídeo, porque é muito curto. 3 minutos, às vezes não dá tempo de eu falar tudo que eu quero falar. E as pessoas até reclamam, né? Porque você não explicou, porque você não disse, porque não dá tempo. Porque 3 minutos, na minha percepção de taróloga, não é suficiente para eu poder explicar para vocês o que está acontecendo. Se vocês quiserem uma resposta, quiserem que eu volte com os shorts, deixem comentários aqui e eu vou tentar voltar com aquelas jogadas bem simplesinhas de sim ou não, que é o que dá para fazer. Ou uma jogada de uma linha muito curtinha. Não sei se vocês gostam disso, mas enfim, posso estar tentando encurtar a minha fala e poder dar para vocês essa resposta curta que vocês estão pedindo. Mas eu queria saber se vocês querem mesmo, então dá lá o seu pitaco na descrição do vídeo. Então vamos lá. Como é que vai ser essa leitura? Nós vamos, eu vou jogar os oráculos, que são oráculos para você e para a pessoa, e oráculos para a relação, para você ver se essa é a tua relação, porque se você não se identifica com a leitura que o oráculo está falando, talvez o seu grupinho seja outro, tá? Então, tenham em mente que esse jogo é um jogo coletivo. Se não se alinha com o que está acontecendo na sua vida, se você não vê nenhuma conexão ou muito poucas conexões, entrega, às vezes acontece isso mesmo, não tem problema, isso aqui não é definição de vida ou morte de ninguém, tá? É um jogo para você, né, de certa forma, se divertir, relaxar e poder mexer na tua intuição para exercitar ela de alguma forma, para eventualmente você usá-la fora daqui. Tá? É claro, se você quiser a minha leitura particular, no seu caso particular, específico, com todos os detalhes da tua vida, manda um e-mail para mim e a gente marca, eu mando todos os detalhes para vocês, tá bom? E, antes que eu me esqueça, o e-mail tá
em todos os lugares aqui do canal, tá? Tá na descrição do canal, tá na descrição do vídeo. Então, facinho para vocês me mandarem um e-mail e a gente marcar. Combinadinho? Então tá, deixa eu mostrar a primeira carta. Primeiro grid. Conhecimento ancestral com o quartzo fumê. É o primeiro grupo. O segundo grupo é resiliência com carnélia, né, que se chama, eu acho, em português. É esse o grid. Vai sentindo aí no coração, se você se sentir atraído, né? Não vai pela cabeça, pela palavra, às vezes vai pela imagem, a intuição é mais clara muitas vezes nesse sentido. Ou o primeiro, o segundo, o terceiro, né? Calma, opala verde. Essa aqui é o grid da opala verde. É um verde meio que tem umas linhas vermelhas, né? Então, vamos lá. Se você já escolheu e não quer ver a distribuição dos oráculos, é só você ir na descrição do vídeo em capítulos e escolhe uma dessas três que vai estar lá descrito, o quartzo fumê, a carnélia e a opala verde, para você, e já vai direto na descrição. Se você tem gente que gosta de ver a distribuição dos oráculos, então estamos aqui fazendo essa distribuição para vocês verem que, no final das contas, eu não monto do jeito que eu quero, deixo realmente a intuição e o baralho escolherem. Primeira carta é a carta do que a pessoa que não fala com você está sentindo, e a segunda carta é o que você está sentindo, para vocês verem como é que tá a conexão, tá? E a terceira é a conexão. Então, vamos lá, em relação ao segundo, o que a pessoa está sentindo, deixa eu até botar mais para cá para dar espaço, o que a pessoa está sentindo, o que você está sentindo e o que é, como é que está a conexão. Pessoa, você, conexão. Vamos para a segunda, segundo baralho, mesma coisa. Pessoa, você. Pessoa, você. Pessoa, você. E eu vou usar um baralho diferente. Esse aqui dos dragões. Para a conexão. Vão ter duas cartas para conexão. Para o segundo e para o terceiro. E, finalmente, depois eu tiro os outros, tá? Então, só que eu vou tirar na hora. E vou usar também o baralho e 3 cartas do baralho. Ah, desculpe, tá bom. Então, vamos aqui para mais uma carta do que ele, você, ele, você, ele, você. Combinado? Ups! Então, eu vou organizar aqui essa bagunça e a gente vai começar a primeira leitura. Voltamos, então, para você, grupo número 1, que escolheu o quartzo fumê. Essa é a sua leitura. O baralho eu vou deixar aqui do lado para a gente fazer a leitura depois. E essa aqui é o seu grid. Deixa eu segurar aqui a mesa um pouquinho. Temos, então, ele, você e a relação. Vamos ver o que está escrito aqui. Então, temos aqui dor, iluminação, ou seja, para que serve essa dor? É para se iluminar. E pessoa oficial.
Como é que você está sentindo essa relação? Equilíbrio. A felicidade doméstica e casa. Tem muito a ver com doméstico mesmo. Então, eu já vou explicar. E como é que está essa relação nesse momento? Entrega e destruição. Liberação após raiva. Então, assim, observe se isso faz sentido para você, se essa é a tua relação, se esse é seu grupo, e depois a gente continua. Como é que é? Alguém aqui estava com muita raiva, talvez você, porque a pessoa não fala com você, porque ela não se explicou, porque ela não pediu desculpas, porque realmente a coisa ficou muito fora daquilo que você esperava e você ficou, ou a pessoa ficou com muita raiva porque você disse coisas que tocaram no coração e essa pessoa ficou com raiva de você não ter entendido o lado dele ou dela, de você ter se precipitado em fazer escolhas sem consultar a pessoa, enfim. Tem uma situação aí raivosa de que as coisas não aconteceram do jeito que vocês gostariam. E entrega. Essa carta aqui de entrega. Deixa eu ver se dá para focar. Acho que, aqui dá para ver. Entrega. O que é entrega? É quando você recebe essa inspiração do céu para você confiar naquilo que está acontecendo. Então, assim, é como se aquilo que aconteceu, aquilo que separou vocês, que fez vocês pararem de falar de alguma forma, ou os dois lados, ou pelo menos você que está aqui presente lendo comigo, entregou, bom, lavo as minhas mãos, eu entrego essa relação para o que ela puder ser. E aí um dos lados, que é o lado que ficou do lado de lá, ficou em sofrimento, está em sofrimento, ficou em sofrimento, mas está fazendo as curas ligadas a esse sofrimento, porque diz aqui, não, sem lama não há lótus, ou seja, né, sem a lama não há o lótus, que ela nasce da lama. Então, sem sujar as mãos, não tem como você limpar as coisas, né? Você vai acabar se sujando, não tem como não quebrar os ovos para fazer omelete. É meio nesse sentido, certo? E pessoa oficial. É como se a pessoa sentisse que você é a pessoa da vida dela, mas que essa pessoa aqui precisa fazer limpezas, precisa se iluminar, precisa fazer a cura dessa pessoa de si para poder chegar aos pés do que ela acha que você vale, que essa relação vale. É como se ele ou ela, nesse caso, esteja num processo de limpeza mesmo, ou kármica, ou limpeza, ou melhora emocional, melhora das curas internas que a pessoa precisa fazer, já está trabalhando de alguma forma, não necessariamente em terapia, porque cada um trabalha de um jeito diferente, às vezes é só, não vou fazer mais isso, tem que fazer aquilo a partir de agora, e enfim. E essa pessoa sente que oficialmente essa relação é muito importante. É como se dentro dela, essa relação é a relação da vida dela. Apesar de não estar se comunicando, porque ele está ou ela está se preparando para isso, de certa forma. Já do lado de cá, que é você entregou. Você e a outra pessoa entregaram essa situação, lavaram as mãos. Vamos cada um viver a sua vida e tentar melhorar internamente. Veja se isso é você. Se você está equilibrado ou equilibrada e que você já está procurando alegria na sua própria vida. Não está mais dependente do outro para fazer você feliz. É como se você tivesse se elevado nesse lugar de dependência, que o outro preencha espaços dentro de você. Você já, depois dessa quebra, depois desse momento de raiva, de chutar o balde, você já conseguiu achar um equilíbrio dentro de você,
Mas você está, de certa forma, curioso. A outra pessoa ainda pensa em mim, não pensa, porque talvez você, apesar do seu equilíbrio, você pensa nessa outra pessoa, eventualmente. Tem coisas que acontecem na sua vida que você se lembra dessa outra pessoa e talvez até fique pensando, será que falo, não falo, ou enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas como a outra pessoa também não volta para você, não volta comunicando nada para você, você fica na sua e vivendo do jeito que você pode viver. Você está confortável na sua casa, você está equilibrado, você já achou, não está mais nesse chororô por causa dessa quebra, então você está tranquilo na sua vida, está esperando eventualmente o outro tomar uma iniciativa que seja, tá certo? Então vamos aqui fazer, deixa eu jogar, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essas 3 para cá, então você, se sentir que essa descrição descreve você e a outra pessoa, essa relação do jeito que está realmente, se você se sente assim, e você, então, e se realmente essa relação terminou, ou foi interrompida, vamos dizer assim, desta forma, esse realmente é o seu grupo. Então, estou aqui colocando as cartas de como está a relação para vocês perceberem se esse é o grupo ou se você precisa rever as suas escolhas e procurar um outro ou eventualmente permanece. Então, assim, vamos perguntar se ele ainda pensa em você. Existe essa sensação? Parece que sim, porque quando alguém acha que está melhorando para poder estar à altura do outro, está pensando. Mas vamos ver, o que é que se move? Vamos perguntar, né? Vamos tirar 5 cartas para ver o que se move no campo dele, ou dela, né? Dessa outra pessoa, quando essa pessoa pensa em você. Tem um 9 de espadas, ou seja, um lugar de angústia, de que as coisas deveriam ter sido de outra forma, ou uma angústia, como é que eu faço para voltar a falar? Será que o outro ainda gosta de mim? Será que o outro ainda pensa em mim? Pensa nesse sentido. 4 de ouros, que é um lugar de uma certa insegurança ou um certo lugar de estar na defensiva, querendo manter a sua própria segurança emocional, né? Segurança até no sentido de que se eu falar alguma coisa, será que vai me dar um fora? E aí não quer movimentar-se porque está inseguro se o resultado vai ser aquele que espera, ou ao contrário, se o resultado vai ser exatamente o que está prevendo. Então existe uma ansiedade de uma certa negatividade. Mas, ao mesmo tempo, existe esse desejo de caminhar, de resolver, de ir na sua direção. Existe esse desejo. Existe até esse impulso de ir pegar o telefone e ligar, e mandar mensagem, e dizer, vamos tomar um café, vamos conversar um pouco sobre esse assunto que ficou parado no meio do tempo. A gente não resolveu direito, a gente estava assim, a gente estava assado. Mas, de novo, volta essa sensação de mas eu não me sinto bom o suficiente para o grupo número 1. Eu não me sinto que tô já pronto para falar com o número 1. Tenho uma vontade, mas é tipo assim, sobe e desce. Ai, tô angustiado, então eu quero. Mas não me sinto preparado. Então é um vai e volta, é um vai e volta. Por isso essa comunicação não acontece, porque não existe uma decisão real com força suficiente para essa relação, para essa comunicação voltar a acontecer. Porém, existe amor, existe um gostar, existe, né, esse desejo de realmente entregar as flores, entregar o seu coração, entregar esse sentimento para você, grupo número 1. Ups.
existe a necessidade de... Deixa eu tirar uma justificativa aqui nesse Rei de Espadas. Essa é a justificativa daqui. Então, é o seguinte, existe a necessidade dessa pessoa cortar tudo que drena a sua própria energia. Porque, assim, pode ser alguém, pode ser um trabalho, pode ser uma preocupação, essa própria preocupação drena energia. Então, para poder ter energia suficiente, coragem suficiente, essa pessoa precisa cortar, como um Rei de Espadas, esse ladrão de energia. E a energia pode ser uma energia mental mesmo, dessas preocupações mentais. Essa pessoa só vai conseguir voltar a falar, ou fazer essa comunicação, ou voltar a se comunicar com você, porque dentro dessa pessoa se move essa preocupação toda com um resultado que só vai saber na hora que acontecer, só vai acontecer quando parar de pensar no que vai acontecer e tomar coragem para fazer o que tem que fazer, no sentido de falo ou não falo, nunca mais falo, decido, deixa eu decidir, não falo mais. Porém, como existe essa sensação de que você, grupo número 1, é a pessoa da vida, a pessoa que essa pessoa que não está falando com você queria que fosse a pessoa oficial, o namorado, a esposa, enfim, ou até o sócio oficial, eventualmente, tem esse sentimento de quer que você é a pessoa ideal, você é a pessoa que eu estou esperando, mas tem medo de não se realizar. Então é isso que está drenando, isso que se move dentro dessa pessoa, né? Esse medo das coisas não rolarem. Porém, a gente sabe que enquanto não se toma a decisão, nada vai rolar mesmo. Então fica essa angústia, nada está acontecendo, estou ansioso, nananã, mas eu também não tomo nenhuma atitude para que a coisa comece a caminhar, tomo essa atitude de falar com o outro. Pode ser até que tenha uma pessoa, uma relação, uma situação até de trabalho ou familiar que também possa estar drenando a energia dessa pessoa que não fala com você, que deve estar tomando toda a energia que essa pessoa tem para dizer assim, não, agora vamos. Então é como se tivesse, mas eu ainda tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo, mas eu ainda tenho que, e não faz. Não faz nem para cortar o que está acontecendo, nem para resolver o que está acontecendo, nem para falar com você. Porque talvez isso aqui seja maior do que está esperando. Deixa eu jogar mais... Vamos perguntar. O que é que realmente está drenando a energia dessa pessoa e que impede ela, nesse momento, de estar voltando a se comunicar com o grupo número 1. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Então, deixa eu jogar aqui um pouquinho mais para cima, para aparecer. Agora sim, aqui aparece. Então, deixa eu ajeitar aqui para vocês poderem ver. Todas essas cartas que estão embaixo é o que é necessário ser feito, de verdade. É mais ou menos isso que eu falei para vocês. Então, assim, em vez de... O que está drenando? É a pessoa estar justamente do outro lado do escopo. Em vez de ficar preocupado com o que pode acontecer mentalmente, a pessoa precisava se entregar. Se entregar. Olha só, essa rainha de copas está entregue, está de mãos levantadas ao que está sentindo. Então, quando essa pessoa começar a se entregar para o que está realmente sentindo, esse movimento vai começar a acontecer. E aqui essa vontade essa sensação, essa necessidade de se proteger, de se sentir seguro,
impede muitas vezes de fazer escolhas, porque assim, se essa sabe aquela sensação, se eu escolher, se eu tô entre a caldeirinha e o espeto, né? É essa sensação que a pessoa tem aqui. Parece que não tem solução. Ou é muito difícil fazer escolhas corretas para si, se a pessoa está sempre na defensiva, tentando se proteger de sofrimento, tentando se proteger de um não, que você não sabe nem, que essa pessoa nem sabe se vai acontecer ou não, né? Mas nem toma iniciativa. Apesar de, do outro lado aqui, bem juntinho dele, dessa sensação de eu quero me proteger, por isso não faço escolhas, tem um desejo enorme de estar com você, grupo número 1, de comemorar essa possível relação. Então é assim, eu quero muito, mas eu tenho medo de não acontecer. Essa é a frase principal, tá? Então essa sensação de escassez é como se essa pessoa dissesse assim: eu não tenho energia para dar equilíbrio nessa relação. Eu não sei se eu tenho o que você, grupo número 1, está querendo que eu te oferte, que eu te dê, né? Então, é como se tivesse um vazio interno que está precisando ser preenchido para poder oferecer para você, grupo número 1, aquilo que você precisa. Essa pessoa sabe que essa relação precisa de equilíbrio. Talvez você, grupo número 1, entregou muito nessa relação no começo e cansou. Falou, chega, não vou mais ficar aqui entregando para quem fica só sugando e não faz nada pela relação. E essa pessoa está tomando consciência desse lugar, que sim, é necessário ter equilíbrio. Só que em algum lugar, essa pessoa acha que não tem o que é necessário para trazer equilíbrio para a relação. Que eu não sei exatamente o que é que você, grupo número 1, acha que é ou considera que seria equilíbrio, tá? Vai depender justamente do seu jeito que você se sente amado. Tem pessoas que se sentem amadas com a pessoa sendo mais carinhosa fisicamente, tem pessoas que se sentem amadas com mais presença, tem pessoas que se sentem amadas com mais iniciativa, indo lá na sua casa, lavar seus pratos, arrumar suas coisas. Se você precisar que troque a lâmpada, vai lá trocar sua lâmpada. Tem pessoas que se sentem amadas com palavras, né? A pessoa dizer eu te amo mais, falar do que sente. E tem pessoas que se sentem amadas com mais tempo, né? Mais tempo de dedicação, de se dedicar tanto tempo quanto o outro se dedica. Então, essas 5 formas de amar existe. A gente ama de uma forma, mas nem sempre a gente se sente amado da mesma forma que a gente ama. Muitas vezes, por exemplo, alguém que demonstra amor dando presentes, só se sente amado quando você está presente na vida dela. Não com o presente coisa, mas com a presença. Então, quanto mais presença a pessoa demonstrar na vida desta pessoa que gosta de dar presentes para demonstrar que ama, mais essa pessoa vai se sentir amado. Mas isso só acontece se houver uma conversa. Como é que você se sente amado? Se não existe essa conversa, você fica só elucubrando. Mas eu não sei se eu tenho isso. E nunca vai saber, porque nunca perguntou, né? Talvez seja essa a questão. Você não sabe como o outro, esta pessoa que não fala com você, não sabe como é que você se sente amado. Ou se sabe, porque você já disse, porque vocês já conversaram sobre isso, ela não sente que ela consegue te dar aquilo que você está esperando dela. E aí, este amor, essa sensação, essa oferta que ele quer, ou que ela quer, essa pessoa que não está falando com você nesse momento, está um pouco... Fica nesse reme-reme mental mesmo, sabe? Fica só, eu sinto, mas eu não sei como entregar. E fica só no mental, não fica na ação. Não tem aqui ouros para poder realmente colocar, ou paus para colocar ação. Tem um simples 2 de espadas. É tipo, eu tô tentando achar, tô tentando elocubrar, tô tentando achar estratégias. É uma coisa muito mental, sabe? Quando, na verdade, o que está sendo pedido é nem que for um pajem
de paus, pelo menos, não é um rei, tá? O rei aqui é o rei de espadas, que é uma pessoa justa, uma pessoa com a mente clara, mas o que está sendo pedido é mais fogo nessa relação, mais ação. Uma ação é mais energia mesmo, colocar energia na ação, colocar ação, ligar, fazer, acontecer, se movimentar e aí lidar com as consequências do ato. Essa pessoa que não está falando com você está se protegendo de sofrimentos que não sabem nem se vão acontecer ou se não vão acontecer. Essa que é a verdade. Então, o que fazer? Vamos perguntar qual que é o conselho para você, grupo número 1. Eu vou fechar aqui para poder dar espaço para esse conselho. Vou fechar mesmo, tá? Eu não vou usar esse baralho. Eu vou usar o conselho. Eu vou usar dois baralhos para aconselhar. O último vai ser esse, que é o conselho dos pássaros. E vamos pedir para o baralho cigano dar um conselho para vocês. Numa situação dessa, que alguém que não fala com você, não consegue sair parece cachorro correndo atrás do rabo, né? Ah, eu quero, mas eu não tenho energia. Ah, eu desejo, mas eu não sei se eu sou suficiente. E assim vai. O que você deve fazer? O que é que o baralho cigano te aconselha? Temos aqui 1, 2 e 3. Certo. Tá. Eu queria justificar, porque assim, aqui diz assim, existe um amor disponível para você, grupo número 1. Se o amor for algo em sofrimento, se for uma situação que te coloca em sofrimento, porque o outro tem as demandas dele, ou tem as necessidades, ou tem as incapacidades, ou não toma iniciativa, se afasta. Cuida da tua vida, que vai chegar o amor para você de qualquer forma. O amor, ele não deve estar em sofrimento. A gente não deve ficar no amor em sofrimento, porque amor não é sofrência. Não é muito longe dessas músicas sertanejas. Tá? O amor é algo inteiro que te deixa confortável e que não depende do outro muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, se o outro faz movimentos ou não faz movimentos e isso te deixa em sofrimento, o lugar onde você está neste momento, que é de equilíbrio, que é de estar confortável na sua própria pele, é o melhor lugar para você. Então, a história é, se você percebe que existe um sofrimento, que essa situação não se alinha mais com você, se afasta. É claro que você já está afastado, mas procure outra situação. Vá viver outras experiências. Essa experiência, porque não se manifesta, ela pode eventualmente te trazer sofrimento porque não está se manifestando. Então vá viver. Vai namorar outras pessoas, vai ter outras relações, porque enquanto esta pessoa aqui estiver trabalhando para ser uma pessoa melhor, que é isso que parece que está acontecendo, sei lá quanto tempo vai demorar essa pessoa a se tornar uma pessoa melhor. Não espere pelo outro para viver a sua própria vida. Viva, vá viver, se afaste. E, eventualmente, se essa pessoa entrar em contato, você pode se perguntar. Aí, a pergunta eu vou jogar um minutinho só. Vamos jogar com o baralho um tarô. E se a pessoa entrar em contato? O que fazer? Dez de espadas, a força, justiça e as de pentáculos.
paus. Mais uma? Ok. A rainha de paus. Perfeito. Então, assim, se a pessoa entrar em contato com você, é a mesma coisa. Não muda a orientação. Não fique em sofrimento achando que ela tem que fazer tudo diferente. Não é essa a função. A função é observe se isso que a pessoa está te oferecendo é um sinal de que ela está mais forte, de que ela vai trazer equilíbrio para a relação, que ela começa a manifestar isso com uma força de poder interno. Se você percebe que realmente isso foi curado, que agora essa pessoa está potente suficiente para sustentar a relação, fique. Agora, se a pessoa não conseguiu sair disso, mas está só querendo saber a temperatura da água e some de novo, libera. Libera, porque senão você vai ficar em sofrimento de novo. Então, quando essa pessoa voltar a falar, se ela voltar a falar, você precisa ver a temperatura da água. Você precisa ver se essa pessoa está realmente forte, se ela está equilibrada e se ela tem como manifestar tudo que ela está dizendo que quer manifestar. Peça provas. Então, se você quer que essa relação seja fluida, o que você vai fazer para ela estar fluida? Faça suas perguntas e na relação você vai perceber se o que a pessoa está falando se alinha com o desejo dela. Porque a gente pode querer muita coisa. Conseguir são outras 500, né? Então, não é que tem que ser a ferro e fogo, né? Se a pessoa não responder exatamente aquilo que você está perguntando, diga não. Mas, porque tudo pode evoluir também. Mas sinta no seu coração se o jeito que a pessoa fala está equilibrado, se as propostas de manifestação que essa pessoa está fazendo não está em sofrimento, não te coloca num lugar de sofrimento, não faz propostas aonde só a pessoa ganha e você continua na falta ou continua tendo que fazer esforços. Porque você agora é uma rainha de paus. Você diz como você quer. E a pessoa tem que se tornar o rei de paus. Tem que ser essa pessoa oficial, né? E vocês querem saber, essa pessoa vai conseguir se tornar um rei de paus para a sua rainha? Para você que agora está na rainha de paus, que está em alinhamento com você mesmo, confortável na sua própria pele? Vamos ver. Essa aqui é a pergunta de $1 milhão. Dois de paus. Olha, por enquanto não. Por enquanto essa pessoa ainda está olhando, né, como a gente viu, essa situação. Mas isso vai evoluir, tarô? Isso tem jeito de um dia mudar? Sim, tem jeito de um dia mudar, porque essa pessoa está trabalhando arduamente com 8 de ouros, é tipo assim, uma dedicação para que isso se manifeste de uma forma diferente. Então, esta pessoa está trabalhando em si, tá? Bastante para que essa relação se torne aquilo que você e essa pessoa, porque ela quer que você seja a pessoa oficial, se manifeste dessa forma, tá bom? Quanto tempo vai demorar, não sabemos. Então, neste meio tempo, vai vivendo a tua vida. Se aparecer alguém, não deixe de estar com alguém, porque você não sabe quanto tempo vai demorar para esse trabalho terminar. Pode ser já, pode não ser já, porque nesse momento ele está avaliando como é que ele vai agir, está se dedicando a melhorar a situação onde se encontra agora, para te encontrar nesse nível aqui, que é o nível da própria rainha de paus. E por baixo do baralho temos a estrela, o hierofante e a papisa. A papisa e a imperatriz. Então, assim, tem um sonho dele, seu, aonde ele quer se dedicar, mas ele está entre duas mulheres. Tem outra pessoa aí na parada. Essa pessoa talvez seja aquela que esteja drenando a energia dele. Pode ser um chefe, pode ser a mãe, pode ser uma namorada, pode ser a mulher. É uma situação que alguns de vocês estão terceiro na roda.
Foi uma escolha que talvez essa pessoa tenha feito e que agora está se arrependendo. E está aqui entre essas duas mulheres. Ele vai se movimentar, ou ela vai se movimentar entre duas mulheres, parece que é um homem então, né? Mas entre duas relações, tá? E ele quer se dedicar ao sonho. E o sonho não é mais a escolha que ele fez, é a escolha atual. Então, existe esse lugar que essa pessoa precisa liberar também. Talvez isso esteja drenando toda a energia desta pessoa e ela não está ainda conseguindo terminar essa relação, cortar essa relação que pode ser também de um parente, pode ser uma mãe que diz que você, isso, aquilo, aquele outro, pode ser uma ex-mulher ou uma mulher atual, ou pode ser um chefe ou uma chefe que é muito exigente, que toma todo o tempo dessa pessoa, que ela não tem tempo nem de viver a vida dela, enfim, não sabemos. Mas está entre essas situações, entre querer estar com você e resolver essa situação com essa segunda pessoa. É essa situação do momento. Então, enquanto essa pessoa não toma coragem de resolver isso, dizer, chega, não quero mais, isso aqui não é mais para mim, vamos terminar, eu vou fazer de uma forma diferente, que é isso que essa pessoa está se dedicando a, viva a sua vida. Viva a sua vida, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar para esta criatura tomar coragem para ser quem essa pessoa precisa ser, tá bom? Essa aqui é a orientação do tarô para você, meus amores. Espero que vocês tenham esse fluxo de vida. Se vocês quiserem uma leitura específica, já sabem, é só mandar um e-mail para mim. Se vocês sentirem que essa leitura ajudou vocês, perdão, ainda tô com um resquíciozinho da gripe. Deixem seu joinha, que é muito, muito, muito apreciado por mim. Vou adorar saber as suas opiniões, se isso se alinha, não se alinha com a situação atual da sua vida, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Grupo número 1, tem ainda mais um baralho que a gente não tirou, que é esse dos pássaros, que é a última orientação de vocês. Eu dei o tchauzinho, mas de repente... Turkey. Honra seu tempo de colheita. As ofertas de presentes e de bênçãos são o serviço para o grande bem. Então, assim, você já deu o que você tinha que dar. Honre o que você deu. E agora, o grande bem é o que vai voltar para você. As bênçãos que vão voltar para você. Se qualquer coisa que aconteça não esteja com essa vibração de bênção, se é mais um perrengue, libera. E procure as suas bênçãos aonde você merece receber. Então, na verdade, é uma repetição daquilo que eu já falei, tá certo? Então é isso, meus amores. Desculpe ter esquecido dessa orientação, mas aqui está. Beijo grande para todo mundo. Olá, meus amores. Se vocês escolheram essa carta, esse grid de resiliência, essa sua leitura, e nós vamos começar com a leitura do que a pessoa está sentindo o que está acontecendo do lado de lá, essa pessoa que não está falando com você. Como é que ele está sentindo essa relação, esse corte, esse não falar? Proteção. Ele está se protegendo. Ou ela, né? Inteligência e beleza mental. A sabedoria... Vou botar aqui para vocês lerem comigo. A sabedoria é abstrata, é a abstração do passado, mas a beleza é a promessa de um futuro. Então, ele está se protegendo, ou ela está se protegendo, essa pessoa está se protegendo, mas ela está observando o que aconteceu no passado e está projetando possibilidades para o futuro, tá?
e distantes horizontes, ou seja, é uma pessoa que provavelmente mora longe de você de alguma forma e talvez esteja querendo se aproximar. Então, se essa é a configuração, talvez essa seja a sua leitura. Alguém que mora longe, alguém que está numa outra cidade ou num bairro muito distante, ou enfim, vocês não devem estar se comunicando, por isso que a gente está nessa jogada aí, o que se o outro ainda pensa em mim. Então esse outro está se protegendo e pensando, sim, está pensando na distância por enquanto. E você? Consciência. Consciência. É esse aqui primeiro, né? Amor e um espírito forte. Gloxínia. Gloxínia é uma flor que diz: quando eu te vi, eu me apaixonei e você sorriu porque você sabia. Ok. E expectativa. Está esperando, você está esperando, provavelmente, essa pessoa entrar em comunicação com você. Natural, né? E como está essa relação? O que aconteceu nessa relação, nesse meio? Tristeza, volta indo com o fluxo. A volta do fluxo. Talvez vocês dois estejam esperando a volta do fluxo de alguma forma. Então, essa pessoa que não está falando com você está observando o que aconteceu no passado, que está observando o que aconteceu no futuro. Você está consciente do que está acontecendo, está tentando se conscientizar do que essa relação faz na tua vida. E você tem expectativas de que o outro volte a falar com você, que esse fluxo retorne. Mas essa relação ela foi cortada com muita tristeza, por alguma razão, que só vocês sabem, porque não está aqui a descrição do seu passado. Não teve raiva, mas teve muita tristeza, algo que aconteceu com tristeza que separou vocês. Então, se você se encaixa, você percebe que a pessoa tem esse lugar meio, fica se protegendo, e você está nessa expectativa e continua apaixonada, então talvez seja essa a sua leitura. E a pessoa mora longe, tá? Mora longe ou precisa precisa fazer um movimento. Distâncias às vezes acontecem por distâncias de crenças, distâncias podem acontecer por conta de distância física, você numa cidade e a pessoa no outro, ou no outro país, ou distâncias culturais também, né? Tem culturas diferentes e aí essa tristeza de que, vamos dizer, se essa pessoa é de uma religião, você é de outra, e com muita tristeza eu não pude aceitar porque você era de uma outra religião, por exemplo, porque minha família não aceita, ou a família do outro não te aceitou, alguma coisa nesse sentido, e isso causou muita tristeza porque vocês ficaram presos na tradição da família de vocês. Isso também é uma possibilidade neste grupo aqui, ok? Então vamos lá, vamos fazer aquela pergunta. O que se move no campo dele quando ele pensa no grupo número 2? Ele é a outra pessoa, tá? Tô falando em masculino, mas pode ser feminino também. Vai depender, vocês encaixam isso na situação de vocês, ok? Tô falando aqui ele e ela só para falar, mas a gente sabe que as coisas hoje em dia não tem sexo envolvido, sexualidade aqui não está nessa parada, tá? Vamos jogar 5 cartas para saber o que se move, o que está acontecendo dentro dessa pessoa. 8 de copas, 6 de copas, 2 de paus, a papisa, Pagem de ouros e no fundo do baralho 4 de espadas.
acontece? Essa pessoa, quando pensa em você, o que acontece dentro? Essa pessoa tenta liberar essa tristeza que aconteceu, essas emoções que esse corte causou na pessoa que não está falando. Essa pessoa também está observando aquilo que fazia estar feliz do seu lado, grupo número 2. E está tentando ver essa possibilidade de talvez vocês voltarem a serem um casal, porque o 2 de paus, ele não é exatamente isso, tá? No tarô ele tem uma outra leitura, mas especificamente nesse tarô são 2 velhinhos, cada um segurando um cajado. Então me dá essa sensação, as imagens também falam muito do baralho, de querer fazer um futuro com você, de observar, será que eu vou chegar nesse lugar com o grupo número 2? Será que nós vamos conseguir um dia estarmos juntos, velhinhos? Mas é um pensamento, não é uma ação ainda. Está tentando ver dentro de si esse lugar de, poxa, mas a gente era tão feliz antes desse perrengue que aconteceu aqui. E essa pessoa está fechada dentro de si, está pensando, procurando a própria sabedoria, procurando aquilo que vai fazer com que essa pessoa sinta que está fazendo o movimento mais correto, mais alinhado consigo, para ver como resolve isso, né? Porque o desejo dessa pessoa, grupo número 2, é entregar um movimento, apesar de um movimento pequeno, não é um movimento de um rei, é de um pajem, de uma criança, um pequeno gesto, né? Para encontrar um pouco de descanso, para poder se sentir um pouco mais relaxado, porque o 4 de espadas, ele é esse lugar de uma parada no deserto. É quando você consegue relaxar um pouquinho, não ficar tão tenso com o que aconteceu. Então, é tipo assim, pelo menos, essa sensação de pelo menos eu falei um oi, pelo menos eu disse, olha só, eu tô aqui, pelo menos essa pessoa perguntou como é que você tá bem. Não é um lugar de ligar para falar, vamos voltar. Mas é um lugar de não perder o contato, de relaxar e dizer assim, eu tô aqui ainda. Então você pode, de repente, esperar um movimentinho pequenininho desta ordem. É isso que essa pessoa está pensando. Está deixando essa tristeza para trás, está sentindo o que fazia vocês ficarem juntos e está tentando achar dentro de si sabedoria suficiente de como é que vai fazer esse pequeno gesto na sua direção para tanto você quanto essa pessoa estarem relaxadas. Ah, você ainda lembra de mim, você ainda está aqui. E debaixo do baralho, nós temos o 5 de copas. E o diabo. E o sol. Com a rainha de paus. Para justamente toda essa ansiedade, tudo que deu errado, porque nesta ordem é tipo assim, vamos liberar essa sensação de vazio, essa sensação de insuficiência, de que a gente não fez suficiente, ou que essa pessoa que não está falando com você fez suficiente. É isso que move essa pessoa, grupo número 2. É esse querer se liberar destas angústias, dessas reme-remes mentais, daquilo que prende essa pessoa na tristeza e na separação para um lugar de alegria e de potência, de sabedoria, de um lugar aonde todo mundo vai ficar feliz, porque o sol é esse lugar de quentinho, de esquentar o coração mesmo, né? E de dizer, olha só, vamos tentar voltar a conversar devagarinho, para a gente poder limpar toda essa situação, está pensando nisso sim, está pensando em você, está pensando em fazer esse movimento de quebrar todas essas angústias, todas essas situações que fizeram vocês se afastarem, para um lugar um pouco mais confortável, um lugar mais alinhado com quem vocês são nesse momento. Eles veem muito vocês nessa rainha de paus, que é uma pessoa
de honrada, uma pessoa que vale a pena estar perto, é como se colocassem vocês nesse lugar de honra, de honraria. Mas em algum lugar está se protegendo ainda, porque essa tristeza causou um mal-estar muito grande e essa pessoa não quer sentir isso novamente. Então está pensando como é que eu faço, como é que eu me dedico a essa situação, né? Então vamos perguntar quais são os próximos passos dessa pessoa. Quais são os, ou vamos perguntar diferente. Volta a fita. O que é que está impedindo essa pessoa a fazer esse movimento? Porque no momento não está fazendo. Está pensando está querendo, mas não está fazendo. O que está impedindo? O que falta nessa pessoa para essa pessoa fazer esse movimento de voltar a oferecer esse pequeno presente? Não é um pedido enorme, mas é uma comunicação, uma pequena comunicação. O Papa, 9 de copas, o Louco, 5 de espadas, temperança e Rei de ouros. Quando a gente pergunta o que falta, é que essas coisas aqui não estão acontecendo ainda, vamos combinar? Então vamos ver o que não está acontecendo ainda. Ele está querendo, mas ainda ele precisa é como se ele precisasse consultar pessoas, o terapeuta, o melhor amigo, o padre, alguém acima dele ou dela, dessa pessoa, para ajudá-la a sair desse lugar. É como se ainda estivesse precisando pedir uma orientação, porque a orientação interna não está sendo suficiente. E começar a observar o que é que faz essa pessoa feliz. Como é que ela se nutre, como é que ela se coloca nesse lugar de que também não coloque você, grupo número 2, como responsável pela felicidade dessa pessoa. Então isso é muito sábio dessa pessoa que não está falando com você. Mas ainda é como se ainda não se sentisse forte o suficiente para dizer: o que me faz feliz é isso, eu resolvi isso dentro de mim, então eu vou na sua direção. Porém, existe esse desejo de achar novas maneiras. O louco é essa coisa assim, mas é um impulso do novo. É o que todo mundo fala assim: não, mas você é doido de falar com essa pessoa de novo, porque vocês quebraram, porque foi isso, porque foi aquilo. Então, essa loucura de voltar a falar fica paralisada por vozes externas ou internas que como se fala, bloqueiam a sabedoria dessa pessoa. Bloqueiam no sentido de... é como se não conseguisse ouvir a sua própria sabedoria. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei onde estão os meus potenciais, mas eu não sigo a minha intuição, não sigo aquilo que eu duvido de mim mesmo. Aqui está dizendo, eu duvido, alguém faz eu duvidar de mim mesmo. Aí o que acontece? É uma pessoa que está tendo a devida paciência para começar a entregar esse movimentinho, que já é mínimo, mas que está achando que não, deixa eu observar, deixa eu ver como as coisas vão, deixa eu ver o que é que... Então tá nesse lugar aqui de muita paciência, temperança, senta que lá vem história, vamos rezar, vamos orar, vamos esperar pelos sinais. É um pouco isso, para fazer o movimento. Então a lerdeza tá nessa encrenca aqui que a pessoa fez com ela mesma. Porém, existe um potencial do Rei de Ouros. Quando essa pessoa se liberar disso aqui todo, em vez de, talvez até, essa pessoa não esteja, ele ou ela possa fazer esse pequeno movimento, mas na verdade, essa pessoa quer te entregar muito mais.
Ele não quer entregar, ou ela não quer entregar, essa pessoa não quer entregar só uma moedinha, quer entregar tudo. Quer entregar o rei de ouros para você, não quer entregar só o pajem, só uma moedinha, quer entregar a fortuna inteira. Então, é uma situação onde, enquanto eu não estiver nesse lugar de poder entregar a fortuna inteira, eu não dou nem uma moedinha. E aí fica nesse reme-reme, achando que só quando a situação ideal acontecer, quando eu tiver o dinheiro suficiente, quando eu tiver resolvido todas as coisas da minha vida, quando eu tiver iluminado, acendido, resolvido todos os perrengues que eu tenho que resolver, aí sim eu vou estar aqui presente entregando o que você, grupo número 2, merece. Então, tem todas essas expectativas para poder fazer qualquer tipo de movimento. É isso que está acontecendo dentro dessa pessoa. Eu vou tirar essas cartas porque é muita carta, é muita imagem e a gente vai pedir agora. Então, é esse o movimento que está acontecendo, tá? É uma pessoa que quer resolver tudo antes de fazer qualquer coisa na sua direção, grupo número 2. Quanto tempo isso vai demorar? Só ele sabe. Quando é que essa pessoa vai estar realmente satisfeita, né, com os resultados. Mas vamos lá. Vamos pedir uma orientação para você, grupo número 2, nessa situação onde a pessoa está esperando resolver o que tem que resolver. Às vezes é necessário mesmo, tá? Não estou dizendo que a pessoa, que esta criatura não tem... Tá querendo resolver tudo, tá querendo uma inspiração, tá querendo algum sinal que diga agora é hora. E tá querendo se sentir forte o suficiente como um rei de ouros para entregar. Talvez está querendo juntar dinheiro para ir realmente dizer assim, ó, vamos fazer uma situação aqui hipotética. É alguém muito novo, que mora na casa dos pais, mas então depende da opinião dos pais, se sente na dependência da opinião dos pais. Então, só quando sair de casa, tiver seu próprio apartamento, que ele vai poder dizer, não, agora a vida é minha, eu tô pagando as minhas contas, eu decido se eu namoro ou se eu caso com o grupo número 2. É um pouquinho isso, talvez, que esteja acontecendo. Eu preciso de juntar dinheiro para ir visitar numa outra cidade, num outro lugar, trazer o grupo número 2 para morar aqui comigo. Eu tenho que bancar isso. Também tem essa situação que é uma possibilidade, né? Mesmo que não tenha essa interferência dos pais nessa situação. Então, veja se não se alinha aí com o que pode estar acontecendo. Mas alguns de vocês podem estar nessa situação. Dito isso, o que é que o baralho cigano tem como orientação para vocês? A lua, a estrela, a serpente e a árvore. Olha que bonitinho. Bem interessante essa leitura. Então, tem algumas informações aqui. A primeira informação é que você precisa, em vez de ficar esperando o dia que essa pessoa se inspire, você tem que focar na realidade. A realidade é que essa pessoa não falou, não entregou nenhuma moedinha para você, não fez nem esse movimentinho. Então, a realidade é, a pessoa não está pronta para estar com você e não está se sentindo inspirada para falar, acha que precisa resolver muitas coisas. Então, põe os 2 pés no chão e olhe, essa pessoa não está. E ficar esperando que o dia que você vai ficar nesse lugar parada. Neste meio tempo, existe um movimento dentro de você abundante para outras direções que não seja relacionamento, talvez no trabalho, talvez você vai receber uma herança ou alguma coisa que vai te trazer uma abundância financeira ou uma abundância em algum sentido. E isso vai começar, você vai precisar começar a prestar atenção neste lugar, porque pessoas podem começar a ficar com uma certa inveja, com olho nessas coisas que você vai ganhar. O que eu vou até perguntar, a solução tem que vir de você, porque se essa pessoa está esperando ter dinheiro para ir na sua direção, você vai ter dinheiro
para ir na direção da outra pessoa. É aconselhável fazer isso? Se você tiver dinheiro e quiser gastar com isso, não tem problema, né? Porque se a pessoa está esperando ter dinheiro para poder ter uma situação estável e para ir na sua direção, e você, ganhando esse dinheiro, pode ir na direção do outro, é claro que você precisa começar com uma comunicação antes, não é? Vai ser um movimento um pouco fora do natural, se você for uma mulher e a pessoa for um homem. Se você for o homem e essa pessoa for uma mulher, que está querendo também sair debaixo da asa dos pais e fazer a própria vida e poder escolher sozinho ou sozinha, então esse movimento é muito natural. Se você vai ganhar esse dinheiro, vá na direção daquilo que você quer. Não espere o outro se decidir ser independente, faça o resgate, se é isso que você quer. Aqui está dizendo que sim, tá? Olhe para esse movimento de realidade, comunique-se com essa realidade, veja se a pessoa realmente quer estar nessa relação com você. Essa pessoa pensa em você, pensa em tudo isso que eu estou falando, e se depender de você que essa situação se resolva e você fica confortável nesse lugar, não tem por que não fazer. Cuidado só que os outros vão falar disso, né? Se a situação ideal é que o homem faça esse movimento e você é uma mulher que vai fazer esse movimento, não tem problema, mas as pessoas vão falar. Então você esteja consciente de que podem haver algumas interferências nesse sentido, ok? Se você for o homem e você estiver olhando para essa situação e dizendo assim, agora eu sou potente o suficiente para voltar e resgatar a minha mulher, ou se você for outra mulher que está olhando para uma outra mulher, enfim, a pessoa que tiver a abundância financeira na mão pode fazer esse movimento se é isso que você quer. Não tem problema, aqui não tem nenhuma carta negativa dizendo não, não faça isso. Muito pelo contrário, está falando só, observe, tenha consciência do seu lugar nessa relação e converse, volte você a conversar para poder achar uma solução que seja boa para vocês. Vou pedir uma orientação aos pássaros, mais uma orientação, só para fechar. Ixi, esses pássaros estão querendo piar, né? Aí quando os pássaros estão assim, é muita gente. O que teu coração precisa escutar agora? A prosperidade, novamente outra carta de prosperidade. Então é uma confirmação dessa prosperidade que está chegando aqui, tá? A prosperidade está fluindo. Tenha fé que você vai receber da melhor forma possível, que a prosperidade vai chegar para você da melhor forma possível. Aí você dá uma bicada nessa cobra, nesse pessoal que está com inveja e tome conta da sua vida. Faça aquilo que você sente que é bom para você. Tenha consciência de que isso é a tua escolha. Então, se você receber essa bênção, eu espero que realmente seja algo muito favorável para você, grupo número 2. Fico, assim, extremamente feliz com essa possibilidade. A prosperidade pode vir de várias formas, né? Pode ser em dinheiro físico, pode ser você vai herdar uma casa, por exemplo. Você não tinha onde morar, vai herdar uma casa. Não é um dinheiro físico, mas olha só, você vai ter algo que é próspero para você, que é a solução dos seus problemas. Porque se essa pessoa, por exemplo, morasse com os pais, você também, vocês não tinham como financeiramente estarem juntos e isso afastou vocês por uma série de motivos, não estou dizendo que é esta situação, estou dando como exemplo, vocês agora têm onde morar e vocês podem fazer um movimento nesse sentido, né? E as coisas, esteja de olho na realidade, as coisas são suas, deixe no seu nome, e para que isso realmente possa ter que nada, as pessoas não achem que o outro está se aproveitando de você, grupo número 2. Coloque tudo no branco e no preto para que você faça as escolhas mais corretas e justas para você e para a pessoa que você está pensando, ok?
Então é isso, grupo número 2. Espero que isso ajude. Se vocês quiserem uma leitura específica no seu caso, não deixe de me mandar um e-mail. Estou aqui disponível para te orientar da melhor forma possível através do tarô e de técnicas energéticas para você poder enxergar com mais clareza essa situação, ok? Então, um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, grupo número 3. Já estamos no 3. Seja muito bem-vindo. Se você escolheu o grid da calma da opala verde, meio vermelhinha, meio verde, enfim, parece uma opala, um fogo, né? É calmo, mas é fogo. Essa é a sua leitura. Então vamos lá, vamos ver se essa realmente é a sua leitura. Vamos ver como é que a pessoa que não está falando com você está se sentindo em relação a você e a essa situação. Criatividade, que bom, está criativa essa pessoa. Rainbows, mensagens e arco-íris. Quando chove, olhe os arco-íris. Quando está negro, olhe para as estrelas. Quando está escuro, olhe para as estrelas. Íris também é uma planta que nos florais ela é de criatividade também. Então, as mensagens nas cores e na escuridão é para olhar. E o namoro. Será que essa pessoa está namorando outra pessoa? Ou está querendo ter... Não sei. Vamos fazer essas perguntas depois. Pode ser que essa pessoa esteja namorando, tá? Então fica de olho que vocês desmancharam e essa pessoa engatou em outra relação. Vamos olhar com carinho isso. Você está ansioso. Modesty is shining light and perhaps the mind to receive knowledge and the heart for truth. Violeta. Então é assim, é para você, tá na hora de você achar a tua sabedoria, para você achar esses lugares aonde te colocam no lugar de menos ansiedade e mais alinhado com quem você é de verdade. Essa é a hora, porque você se sente preso. Você tem muita sabedoria interna que você não está usando. E é como se a pessoa que... Essa relação terminou, a pessoa andou para frente e você ficou presa nessa relação. Vamos ver. Amor e sabedoria. Vamos lá. É uma coisa meio... Parece que meio bipolar, né? Existe amor, ou existia amor entre vocês, algo aconteceu que vocês se separaram. E a pessoa não está falando com você, está procurando algo que... Ou está namorando a possibilidade, ou possibilidades criativas de falar com você, de novo. Mas eu preciso confirmar se essa pessoa está... A gente vai ver aqui no baralho, quando a gente jogar o baralho. Então, assim, observe. Essa pessoa é uma pessoa criativa, uma pessoa que é expansiva, que pensa muito, que cria muito, que gosta de fazer muitas coisas. Essa é o normal dela. Se você se vê nesse lugar, se você reconhece esse lugar de criatividade dessa pessoa que não está falando com você, isso é sinal de que esse é o lugar, que seu lugar é certo. Se não for, então você procure outro grupo que esteja mais alinhado com o que está acontecendo. Mas aqui está falando que você está muito ansioso porque essa pessoa não fala mais com você. Porque essa pessoa está vivendo a vida dela, procurando coisas criativas na vida dela, está namorando. Quando a gente fala namoro a nível de criatividade, tipo assim, namorando coisas na vida dela. Está procurando coisas para preencher a vida dela, de alguma forma. Oh, meu Deus, a minha mesa balança pra caramba, né? Vamos ver.
Essa criatividade vem, em que sentido? Deixa eu perguntar aqui para os dragões, para o tarô dos dragões, que é esse aqui. Essa criatividade é no sentido emocional ou no sentido da vida dessa pessoa? Transcendência. Querendo sucesso. Então, tá, agora entendi. Então, vamos lá. É como se essa pessoa estivesse fazendo um curso, fazendo uma faculdade, abrindo uma empresa. Ela está trabalhando. Essa pessoa que não está falando com você, não está falando com você porque você não tem valor para ela. Ela não está falando com você porque ela está criando na vida dela coisas novas. Um trabalho, estudos, jeitos novos de fazer as coisas na vida. Ou mesmo criando como artista, né? Tá trabalhando, viajando muito como se for um ator, está trabalhando, viajando. Está nessa vida louca da criatividade. E por isso não está conseguindo focar em você nesse momento. Ela está transcendendo a relação e está usando isso da criatividade para viver a própria vida, os próprios sonhos. Então é como se transcendesse a necessidade do amor de dois para transcender e viver o amor por si e pela sua própria vida nesse momento. E isso é uma coisa que todo mundo tinha que fazer, na verdade, né? Colocar o amor na própria vida. Não quer dizer que não possa namorar também. Mas nesse momento, o movimento dessa pessoa está na própria vida, na vida dela. Está transcendendo o namoro, a prioridade das relações amorosas para namorar essa pessoa, para se namorar, para achar criatividade para a própria vida. E apesar de não deixar de gostar de você, grupo número 3, porque existia amor, existia sabedoria nessa relação. Todas essas perguntas que você fez, mas por que você não quer ficar comigo? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E te deixando presa nesse lugar de... A pessoa tinha aqui uma série de coisas. É isso que está também afastando essa pessoa de você. Porque é como se você fizesse desta pessoa a sua vida. E essa pessoa tem a própria vida, tem a própria criatividade, tem os próprios sonhos que não envolvem relacionamento, pelo menos nesse momento, tá? Então, assim, a pergunta é, e isso está te deixando ansioso, porque você está colocando essa relação como prioridade na sua vida. É como se essa pessoa fosse responsável pela tua felicidade. Mas vamos fazer a pergunta que você quer saber. Essa pessoa ainda pensa em você? Ups. Eu não estou fazendo leituras invertidas, por isso é que eu desvirei. Então, essa pessoa pensa em você, pensa assim, se você aceitar que essa pessoa tem a vida dela e não ficar com medo, é como se, sabe a sensação que eu tô tendo dessa leitura? É como se essa pessoa fosse uma pessoa do mundo artístico e você fica com medo dessa pessoa te abandonar por outra pessoa, pelos seus fãs, ou tá sempre com medo de você perder essa pessoa. E por conta disso, pela sua insistência, essa pessoa parou de falar com você. Mas o que ela pensa sobre você e essa situação? É como se essa sua insistência, esse seu medo de perder a presença e o amor dessa pessoa aqui e ficar sempre perguntando o tempo todo onde você está, o que você está fazendo, por que você não me ligou, uma cobrança.
Parece que a leveza e o equilíbrio entre vocês e o amor que existia perdeu-se. E como se não existisse mais um equilíbrio. Deixa eu justificar esse julgamento, se é isso mesmo. Vocês ficam o tempo todo, ou ficavam o tempo todo, brigando por conta do seu ciúme. Isso faz sentido para você? De alguma forma? Se não fizer sentido, então essa não é a sua leitura, tá? Mas para muitos de vocês, o ciúme é como se você é como se a vida pessoal e criativa dessa pessoa era terceiro na roda, mais ou menos nesse sentido, né? Tinha vocês, mas tinha também o trabalho e a criatividade dessa pessoa, e você tinha ciúme de todas as situações que essa criatividade levavam essa pessoa que não está falando com você agora no mundo. Todos esses resultados que levavam essa pessoa no mundo. Então, quando essa pessoa pensa em você, ela lembra disso. Lembra dessa quebra e dessa falta de equilíbrio, das brigas que vocês sempre tinham, que você estava sempre pronto para uma briga, pronto para fazer barraco, pronto para achar defeitos nessa pessoa. É isso que ela está pensando. Eu sinto muito, grupo número 3, mas é isso que lembra todos os barracos que você fez. Não estou dizendo que seus barracos não sejam, que suas reclamações não tenham justificativa, que você não sinta que o outro poderia estar fazendo diferente. Não é nesse sentido. Eu estou aqui dizendo o que essa pessoa está pensando sobre, tá? Não estou aqui justificando. Antes, no começo, quando era uma relação mais nova, que havia mais equilíbrio entre o dar e o receber, entre a compreensão entre vocês dois sobre o papel que vocês têm uma na vida do outro, e que vocês tinham mais segurança do amor que vocês tinham um pelo outro, que existe amor, tá? Não é uma questão do gostar, é uma questão das cobranças para preencher caixinhas de utilidade que um tinha na vida do outro. Essa quebra está fazendo com que tanto você quanto ele estejam revendo os equilíbrios internos para pararem de brigar, né? Porque atrás do baralho temos o cavaleiro de copas, o 8 de copas e o 5 de copas. 5 de copas e 8 de copas é o deixar todas essas brigas, é o deixar as mágoas para trás e achar dentro de si o 9 de ouros, que é o que faz cada um feliz, independente do outro. Ele está pensando que essa separação está servindo para esse lugar. E pensando que talvez até, sim, o as de copas possa voltar a sorrir, ou seja, vocês podem voltar a estar juntos, mas quando você também, grupo número 3, libere a sua ansiedade, libere essa prisão de que o outro precisa fazer tudo para você ser feliz e você não se fazer feliz. É isso que essa pessoa está pensando. Você, grupo número 3, precisa achar formas de ser feliz que não dependa só desta pessoa. E isso vai ser muito bom para você, porque você liberando essa carga do outro lhe fazer feliz, ele pode chegar de uma forma mais leve. Essa pessoa pode finalmente voltar a estar com você de uma forma amorosa e não cheio de dedos, sem saber como te satisfazer, sem perder a sua própria vida, sua própria identidade. Porque se essa pessoa se te satisfazer do jeito que você estava querendo, ela vai perder a identidade dela, vai perder quem ela é de verdade. Então, esse pensamento está muito presente. Você, grupo número 3, precisa achar sua própria identidade, quem você é sem essa pessoa, para vocês poderem se juntar de novo. Porque existe amor, existe coração nessa situação. Você entendeu, grupo número 3? Espero que você não brigue comigo, não brigue com o mensageiro.
Estou só mandando o recado. É isso que que essa pessoa que não está falando com você neste momento pensa. Que você precisa achar uma forma de ser feliz sem ele ou sem ela, para vocês poderem depois ser felizes juntos. E poderem serem felizes sem depender da presença ou das atitudes do outro. E isso é uma aprendizagem de vida. Eu entendo que não é fácil esse pensamento, porque essa pessoa já está nesse caminho. Falta você começar nesse caminho, grupo número 3. Dito isso, essa é a opinião dessa pessoa. Eu acho que você seria, grupo número 3, seria muito mais feliz se realmente achasse formas de ser feliz sem depender dessa pessoa que não está falando com você. Mas isso aí é o seu deverzinho de casa, para você ser feliz com você mesma, ou com você mesma, né? Vamos ver qual que é a orientação nessa situação onde esta pessoa tem esse tipo de pensamento e você talvez pense diferente. Você pode pensar do jeito que você quiser, grupo número 3, só que esse pensamento está te deixando ansioso, está te deixando preso numa relação que não te preenche. Então a solução é, se eu não tenho uma relação que me preenche, eu tenho que me preencher. Essa que é a solução que essa pessoa está pensando para o seu bem. Mas isso é possível? Vamos ver? Vamos perguntar pro tarô. Tarô não, para as cartas ciganas. Qual que é a orientação das cartas ciganas? Então, assim, grupo número 3. Você precisa achar alguém que te faça feliz. Se esse tipo de pensamento, se esse tipo de orientação, de pensamento que essa pessoa tem, de sentimento que essa pessoa tem em relação a você, mesmo gostando, não te satisfaz, corte. Corte essa pessoa, mesmo que você achasse que isso ia te trazer abundância emocional, ou abundância financeira, ou abundância de alguma forma, para tudo. Então, assim, você que tem que saber o que te faz feliz, quais são as alianças que te satisfazem. Porque se essa situação aconteceu para você aprender alguma coisa e você não está conseguindo aprender essa lição, não tem problema. Você vai para a próxima. A próxima relação vai talvez te ensinar isso de uma forma mais suave, ou uma forma mais alinhada com quem você é hoje. Você vai colher a felicidade, vai colher a alegria, se você não estiver focado em que esta pessoa seja a fonte da abundância emocional que você deseja. É isso. Talvez esse é kármico. Talvez essa relação seja uma relação kármica em que você precisa aprender a liberar, né? Porque o corte é isso, né? De certa forma, isso aqui pode ser um colher e esse aqui é um cortar. Então, você corte essa situação onde você enxergava que essa é a única fonte de abundância na vida e procure relações que te façam feliz. Se essa distância é algo que te angustia muito, não fique na relação. Procure relações onde a presença seja algo que te faça feliz. Não existe relação perfeita, mas se é algo vital para você, que isso te deixa muito angustiado, procure relações que te façam feliz. Essa relação. Então, assim, essa pessoa quer o seu bem no sentido de um passo talvez maior do que você possa dar. Você não é feliz sozinha ou sozinho. Você quer a presença da pessoa, você precisa de uma segurança, você precisa de alguém que esteja ao seu lado. Se essa pessoa não pode te dar, não pode te dar. Você precisa liberar essa relação e procurar pessoas que te façam felizes. Não é que o jeito dessa pessoa olhar a vida esteja equivocado, só não está alinhado com você. Por mais que essa pessoa goste de você, ela não pode te entregar aquilo que você está pedindo. E você está vendo isso. Então, apenas gostar não faz de uma relação a relação ideal para você no momento. Gostar não é tudo. Vocês têm que estar alinhados
com os propósitos que vocês têm na relação. Se isso não acontece, você precisa cortar. E colher uma relação que te faça feliz. Procurar outras relações, procurar outras conexões que estejam alinhadas com o que você precisa, grupo número 3. Então, de novo, você não está errado. É só que ou certa, é só o que você precisa no momento, não é o que a pessoa pode te dar. Você está muito claro isso. E eu gosto, é aquela história assim, eu gosto tanto dessa pessoa, mas essa pessoa gosta de fumar maconha. E eu não suporto maconha. Então fica insistindo para o outro se tratar, largar maconha, não sei o quê, quando essa pessoa diz, eu não vou largar maconha, eu preciso da maconha, essa maconha é minha vida. Aí você tem que escolher a pessoa ou a pessoa com a maconha. Não ficar com a pessoa ou ficar com a pessoa com a maconha. Ou que fuma, ou que bebe, ou que não sei o quê. Querer salvar essa pessoa daquilo que você acha que a pessoa precisa ser salva, não é o seu papel. Grupo número 3. Então, vá procurar a tua felicidade onde ela é, onde você pode encontrá-la. Em pessoas que não fumam maconha, que não te abandonam, que não têm uma vida louca, que te deixa com medos, que te deixa insegura. E nesse meio tempo, é claro, pode tratar a sua insegurança, pode tratar esses lugares aonde estão os incômodos. Não tem problema nenhum. No seu tempo, com uma pessoa que te dê mais segurança. E é isso, tá certo? Qual que é a última orientação que o baralho dos pássaros tem para você, grupo número 3? Osprey. Esse pássaro aqui, uma espécie de águia, né? O seu sucesso agora está na mão. Deixe que a abundância tenha fluxo para você sem esforço. Então, eu vou explicar o que é que a abundância sem esforço significa nesta relação. Nesta relação, você fazia muito esforço no sentido de tentar aceitar que essa pessoa tem a vida dela e que não queria ficar numa relação presa. Isso para você era muito esforço. Na medida que você agora diz assim, não é esse tipo de relação que eu quero mais, eu quero uma relação que tenha presença, que a pessoa venha para casa todos os dias e que tá tudo certo, não tem nada de errado com isso, procure alguém assim. E aí tudo vai fluir do jeito que você precisa que flua, que tenha um fluxo. Você vai colher isso, se você procurar aquilo que você quer. Entendeu? Então, não é só o casamento que você quer, não é só a relação que você quer. Desfoca na relação, e começa a focar naquilo que te faz feliz. Apenas ter uma relação, ter alguém que você gosta, não é mais o suficiente para você. O fluxo está naquilo que você precisa nesse momento na tua vida. Tá bom, grupo número 3? É isso, libera esta criatura que não está mais alinhada com o que você quer, por mais que você ame ou amasse essa pessoa, por mais carinho que tivesse entre vocês não estão mais alinhados. Aqui está dizendo que se você continuar querendo modificar esta pessoa, você vai ficar em sofrimento e não vai conseguir ser feliz. Você vai ter uma pessoa amarrada a você, mas que não te faz feliz. Não queremos isso, né, grupo número 3? Então, entrega, libera e tem alguém para você. O universo está dizendo, tem abundância para você, amorosa, disponível para você num outro caminho. Então é só isso. Essa foi uma boa experiência. A fila vai andar. Combinado, grupo número 3? Espero que vocês encontrem essa outra pessoa que esteja mais alinhada com as suas necessidades, com seus desejos, com a sua alegria. E vai trabalhar essa insegurança, hein? Isso aí é importante de qualquer forma, tá bom? Se você precisar de uma leitura pessoal, já sabe, meu e-mail está em todos os campos da leitura, né? Na descrição do vídeo, na descrição do canal. E eu tô aqui aberta para te ajudar no que for possível, tá bom? Um beijo grande e até a próxima, meus amores. Não esqueçam de dar o seu joinha, não esqueçam de comentar, que isso aqui ajuda muito o canal. Tá bom? Tchau, tchau!